Olá, queridos, a paz de Cristo, tudo bem? Quero refletir na palavra de Deus com vocês neste momento e eu separei um texto aqui para nossa reflexão que se encontra no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 17, versículo do 11 ao 19, que diz assim: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em voz alta. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Esta narrativa é muito conhecida dos evangelhos. E queridos, quando nós paramos para ler os evangelhos, nós vamos ver muitos episódios de encontros de Jesus. E esses encontros sempre trazem para nós muitas lições, muitos ensinamentos sobre a pessoa de Jesus, o seu caráter, sobre o seu ministério e sobre as intenções de Jesus para com as pessoas. E neste texto nós vamos ver o Senhor Jesus se encontrando com 10 homens doentes de uma doença que era muito comum na sua época, que era a lepra. O meu objetivo com esta mensagem é que você possa refletir nas atitudes que nós podemos ter diante da misericórdia de Jesus. Como nós podemos reagir à misericórdia de Jesus, o amor que Jesus tem por nós. E a primeira lição que nós extraímos desse texto é que as necessidades nos fazem recorrer a Jesus em busca de misericórdia. São as nossas necessidades, são os nossos problemas que nos estimulam a buscar a presença de Jesus. O versículo 12 deste texto diz: Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em voz alta: Jesus, mestre, tem piedade de nós. A necessidade daqueles homens era a cura da sua doença, que era a lepra. E eles provavelmente ouviram a fama de Jesus e ouviram dizer que Jesus iria passar naquelas imediações. Como os leprosos não podiam se aproximar das pessoas da sociedade que estavam boas, eles tinham que falar com elas a longa distância. E quando eles avistaram Jesus, eles gritaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, tem piedade de nós. E é claro que esse pedido de misericórdia, de piedade, tinha como objetivo receberem a cura, serem libertos daquela doença, ou seja, as nossas necessidades nos fazem buscar a pessoa de Jesus, nos fazem buscar Deus para que elas possam ser sanadas. A segunda lição que nós extraímos desse texto é que Jesus corresponde à nossa busca. Quando nós buscamos a Jesus, Jesus vem à nossa direção. O texto fala: ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Eles ouviram falar de Jesus, eles se aproximaram o máximo que eles puderam de Jesus e gritaram, pedindo Jesus que os salvasse, pedindo Jesus que tivesse misericórdia. Jesus ouviu o pedido deles e Jesus atendeu eles, pedindo para que eles fossem se apresentar ao sacerdote, porque quando uma pessoa sofria da lepra, a única pessoa que podia constatar a cura da lepra
e levar a pessoa a voltar em sociedade novamente era o sacerdote. Jesus pediu para que aqueles homens fossem até o sacerdote para que o sacerdote constatasse a cura deles e eles pudessem viver em sociedade. Só que o texto diz que no caminho em direção ao sacerdote eles foram curados. Ou seja, as nossas necessidades nos levam até Jesus. E quando buscamos Jesus, ele se corresponde conosco. Aqueles homens clamaram por misericórdia e receberam a misericórdia de Jesus. Agora, uma coisa que não está escrito aqui no texto, mas que nós podemos verificar interpretando o texto, é que Jesus não pediu para que eles voltassem. Jesus não pediu para que eles voltassem após terem se apresentado ao sumo sacerdote, após terem se curado. Jesus não pediu que eles retornassem. Por quê? Porque em certos momentos o Senhor nos testa para conhecer as intenções do nosso coração. Em certos momentos o Senhor nos testa para conhecer o nosso caráter. A quarta lição que nós extraímos desse texto é que algo mexeu com um daqueles homens. O versículo 15 diz: um deles, quando viu que estava curado, voltou. Um daqueles homens, que era samaritano, que era um povo mestiço de Israel e que eles eram repudiados pelos judeus exatamente por serem mestiços, um samaritano retornou em direção a Jesus. O texto fala que quando ele ia com os outros, quando ele percebeu que ele estava curado, ele resolveu voltar. O que nós vemos aqui? Que aquele homem, ele viu, ele entendeu que algo maior havia acontecido na vida dele, além da cura física. Quando aquele homem estava indo em direção ao sacerdote e ele olhou para as suas mãos, talvez para o seu corpo, e viu que ele estava limpo, que ele estava curado, ele percebeu que algo de extraordinário aconteceu na sua vida, algo muito maior, até mesmo do que a sua cura física estava acontecendo na sua vida. E eu creio que aquele homem, naquele momento, ele sentiu a misericórdia de Jesus na vida dele. Aquele homem sentiu o amor de Jesus para com ele. Aquele homem, ele foi tocado em seu coração pelo amor de Jesus, o amor incondicional de Jesus. E o amor de Jesus mexeu com aquele homem. O apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. E quando aquele homem viu que estava curado e entendeu que algo de extraordinário aconteceu com ele, quando aquele homem se sentiu tocado pela misericórdia de Jesus, pelo amor de Jesus, o amor de Jesus o constrangeu a voltar. Ele nem chegou a ir até o sacerdote, mas no meio do caminho ele voltou, porque ele entendeu o que aconteceu na vida dele. Ele entendeu a misericórdia de Jesus, ele entendeu o amor de Jesus por ele, e esse amor o constrangeu a voltar até Jesus. E a quinta lição que nós extraímos desse texto é que aquele homem voltou. O versículo 15 diz: voltou, louvando a Deus em alta voz. E o versículo 16 diz: prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Aquele homem voltou, só que ele voltou glorificando a Deus em voz alta. Ele estava glorificando a Deus por aquilo que havia acontecido na vida dele. Ele entendeu o que aconteceu, ele entendeu que ele foi tocado por Deus na vida dele. Ele estava glorificando a Deus. Ele voltou com alegria. Ele voltou glorificando a Deus e voltou com alegria. Ele voltou glorificando a Deus, ele voltou com alegria e ele voltou reconhecendo que Jesus é o Senhor. Ele voltou reconhecendo o senhorio de Jesus, porque o texto diz que ele se prostrou e colocou o rosto em terra. Isso estava significando que ele estava reconhecendo a superioridade, a supremacia,
o senhorio de Jesus sobre a vida dele. Aquele homem, quando foi tocado pela misericórdia de Jesus, ele não resistiu, mas ele teve que voltar. Ele teve que voltar para poder louvar ao Senhor Jesus. Ele teve que voltar para poder reconhecer ali o senhorio de Jesus sobre sua vida. E o fato de se prostrar não indica somente que ele estava reconhecendo o senhorio de Jesus, mas ele também estava reconhecendo a sua indignidade de ser abençoado por Deus. Ele estava reconhecendo que ele não era merecedor daquilo, mas que ele estava com seu coração agradecido, reconhecendo aquilo que Jesus havia feito por ele. Ele estava reconhecendo o que Jesus operou na vida dele. A sexta lição que nós extraímos desse texto é que a sua atitude de voltar significa algumas coisas. A sua volta significa que ele colocou a sua vontade em segundo plano. Pensem comigo, o leproso não podia viver em sociedade. Ele tinha que viver isolado no Vale dos Leprosos, porque ele não podia ter contato com outras pessoas para não contagiar as pessoas com a sua lepra e não tornar as outras pessoas impuras cerimonialmente para o culto. Ele tinha que viver isolado. Agora pensem, provavelmente aqueles homens deveriam ter uma família. Eles deveriam ter esposa, deveriam ter filhos, deveriam ter pais, deveriam ter bens, parentes. Nós não sabemos há quanto tempo aqueles homens estavam isolados por causa da lepra, talvez já há muitos anos, sem ver a esposa, sem ver os filhos, sem ver os pais, sem estar na sua casa. Imagine a ansiedade daqueles homens ao poder regressar para casa e ver os seus entes queridos e abraçar seus filhos, abraçar sua esposa, ver os seus parentes, ver os seus bens novamente, ter ali o seu conforto. Imagine a ansiedade daqueles homens. Só que o texto nos fala que o samaritano, no meio do caminho, antes de se apresentar aos sacerdotes, ele resolveu voltar para Jesus. E isso nos ensina muita coisa. Isso nos ensina que ele colocou a sua vontade em segundo plano para poder estar com Jesus. Ele deveria estar ansioso de estar com a sua família. Ele deveria estar ansioso de estar com a sua esposa, de estar com seus filhos, de estar na sua casa, mas ele colocou as suas vontades em segundo plano, porque para ele, naquele momento, o mais importante era voltar em direção a Jesus, era glorificá-lo, era reconhecer o que ele havia feito pela sua vida. Naquele momento, o mais importante era reconhecer o senhorio de Jesus. Ele não pensou duas vezes. Ele colocou suas vontades em segundo plano e voltou para Jesus. A sua volta também demonstra que ele foi receptivo ao poder de Jesus, permitindo que fosse curado também por dentro. Esse seu retorno, essa sua volta demonstra que aquele homem ele foi tocado no seu interior e que ele não foi somente curado da lepra, não foi somente curado do seu corpo físico, mas ele foi curado na alma, porque algo o fez voltar. Algo levou à reflexão de que ele tinha que voltar. A sua volta nos ensina que ele entendeu que o autor da cura era mais importante do que a própria cura. Aquele homem entendeu que o autor da cura, Jesus, era muito mais importante do que até mesmo a cura que havia se realizado na vida dele. Ele queria estar diante do autor da cura. Ele queria estar perto, face a face, com o autor da cura para lhe agradecer, para lhe adorar, para se submeter ao senhorio dele. A volta daquele homem significa que no meio do caminho ele foi transformado por fora e por dentro. A sétima lição que nós tiramos desse texto é que Jesus aguarda o retorno da
daqueles que foram tocados por ele. Jesus aguarda o regresso daqueles que foram beneficiados por ele, daqueles que foram curados por ele, daqueles que foram libertos por ele. O texto diz, versículo 17 e 18, Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? O Senhor Jesus ficou refletindo ali sobre o ser humano, sobre a ingratidão de muitas pessoas que somente querem ser abençoados, mas não querem ter um compromisso com o autor da bênção. Ele diz assim: mas foram 10, todos foram curados, só voltou um, cadê os outros 9? Lembra que no início eu disse que Jesus não pediu para que eles retornassem, mas Jesus esperava que eles retornassem. Jesus aguardava que eles reconhecessem o que havia acontecido na vida deles. Jesus aguardava que eles reconhecessem a sua misericórdia, o seu amor, e que isso os fizesse voltar. Mas eles não voltaram. A pessoa mais improvável voltou, que foi o samaritano, aquele que foi no passado, em virtude da miscigenação das raças, se tornou uma raça repudiada pelos judeus. Aquele homem que era indigno, reconhecido como indigno, ele voltou para glorificar a Jesus. E a 8ª lição que nós extraímos desse texto é que o samaritano apresentou todas as condições para ser curado em sua alma e ser salvo. O texto não diz que aquele homem claramente foi salvo espiritualmente, mas nós podemos inferir pelas atitudes dele, pelas reações dele ao milagre de Jesus, de que aquele homem foi receptivo à salvação de Jesus. Aquele homem apresentou todas as qualidades para ser salvo. Ele glorificou a Deus, ele reconheceu a misericórdia de Jesus na vida dele, ele reconheceu o senhorio de Jesus, ele se prostrou reconhecendo também a sua indignidade, ele apresentou todos os requisitos para ser salvo, e eu creio que ele deve ter sido salvo. O texto fala no versículo 19, então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Ele apresentou todos os requisitos para ser salvo em Cristo Jesus. Quero concluir a minha mensagem levando a você a refletir em coisas muito importantes com base neste texto que eu expus para você. Eu quero que você entenda uma coisa: não use Jesus para a satisfação dos seus interesses. Não use Jesus para obter os seus interesses. Jesus não é uma máquina de resolver problemas. Jesus não é descartável. Muito pelo contrário, ele é o Senhor. Ele é Deus. Nós é que precisamos dele. Nós é que dependemos dele. Muitas pessoas tentam usar Deus, indo atrás de uma bênção dele, e logo depois que a recebem, o abandonam, como aqueles 9. Depois que receberam o que eles queriam, que era a cura, eles nem voltaram para saber, nem voltaram para agradecer, foram embora porque queriam só a bênção. Não use Jesus para obter o que você quer. Aquele homem, aquele samaritano, quando viu que foi curado, ele entendeu o que havia acontecido na vida dele, ele voltou para adorar a Deus, para glorificar o nome de Jesus, voltou para agradecer, voltou para demonstrar que ele estava grato e que ele foi transformado. Outra coisa que eu quero que você reflita
Tenha fé, mas também tenha fidelidade. Muitas pessoas têm fé e isso é louvável, mas poucas pessoas têm fidelidade. Nós percebemos nas nossas igrejas, muitas pessoas chegam com fé, cheia de boas intenções, e vão para a igreja e querem ser batizadas, mas daqui a pouco elas vão embora. Elas não conseguem permanecer, porque não têm fidelidade. Têm fé, têm a capacidade de acreditar, mas não querem ter compromisso com Deus, não querem envolvimento com Deus, não querem que Jesus entre na intimidade da sua vida e venha libertá-las de coisas que ela não quer ser liberta, ela quer o seu interesse. Tenha fé em Jesus, mas também tenha fidelidade para com Ele. Busque ter com Jesus um compromisso, um envolvimento, uma caminhada de vida inteira com Ele. Jesus viu que todos aqueles 10 tinham fé para ser curados. E eles foram curados. Mas somente um tinha fidelidade. Somente um entendia o que significa agradecimento, gratidão. Somente um ali reconheceu quem Jesus realmente era. E aprenda a adorar o Senhor Jesus em primeiro lugar, pelo que Ele é, pela sua pessoa, pelo seu caráter, e em segundo lugar, pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e pelo que Ele fará em sua vida. Primeiro, reconheça Jesus como Senhor. Aprenda a adorar a pessoa de Jesus pelo que Ele é. E depois o adore pelo que Ele faz na sua vida. Eu creio que aquele samaritano voltou porque ele entendeu quem de fato Jesus era. E ele foi para adorá-lo, para glorificá-lo, para agradecê-lo, para se humilhar na presença dele. E ele foi curado, não só da sua lepra, mas provavelmente, eu creio, ele foi curado na sua alma, no seu espírito. Ele foi salvo. O meu desejo é que esta mensagem possa enriquecer a sua vida e que esta mensagem possa fazer você refletir sobre que atitudes nós devemos ter diante da misericórdia e do amor de Jesus por nós. Que Deus nos abençoe. Amém.